Então, Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o tema conversão ou rejeição diante da cruz. Algumas pessoas esboçam reações diante da crucificação. Se vocês lerem o texto de Marcos, o texto de Lucas e de Mateus com relação à crucificação, vocês vão ver que tem aqueles emocionados, né? Lembra do centurião? Este verdadeiramente era filho de Deus, emocionado. Tinha aqueles enganados, lembra dos enganados? Quando Jesus diz Eli, lama sabachthani, tem um grupo que diz lá, ele clama por Elias. Estava enganado, né? Estava crendo numa lenda. E existiam aqueles que blasfemavam, lembra? Igual o ladrão aqui na cruz também, blasfemando do Senhor. E havia aqueles seguidores verdadeiros que estavam sendo representados nas mulheres que seguiam a Jesus. E aqui nós temos a reação de dois ladrões ao lado de Jesus, os dois malfeitores. A minha intenção aqui é chamar a atenção para você no seguinte ponto: quando você olha para aquela cena da cruz, você vê 3 cruzes. Que tipo de reação você tem em mente? O que essa cena deve provocar na mente do ser humano? Lucas nos conta com exclusividade esse diálogo que aconteceu no Gólgota, envolvendo Jesus e os dois malfeitores. Você não vai encontrar esse diálogo em outro lugar da Bíblia, só em Lucas. É Lucas que faz essa narrativa. Depois da morte de Jesus, a cruz se tornou o símbolo do cristianismo. Porém, o catolicismo reduziu a uma joia de luxo, um amuleto para o pescoço, um objeto nobre de decoração. Hoje, quando nós olhamos a cruz, nós vamos ver a cruz dessa forma: uma joia de luxo, um amuleto para o pescoço, um objeto nobre de decoração. Nos templos pagãos, a cruz se confunde com uma postura mística e idólatra. Vocês lembram? Aqueles filmes antigos, quando se tratava de exorcismo, os padres usavam a cruz para exorcizar. Nos templos pagãos, ela tem o sentido de idolatria. Eu conheci uma seita que ela só existe no município de Jutaí. Ela é a Igreja Evangélica da Cruz. Lá eles adoram a cruz. Eles não adoram Jesus, eles não têm qualquer veneração por qualquer outra coisa, é a cruz. A cruz é que é o sentido de tudo para eles. Mas quando nós romanizamos o seu significado, ou seja, quando nós pegamos o sentido que a Igreja Católica dá para a cruz, ela deixa de ser um instrumento de morte. A cruz não tem mais esse sentido para as nossas mentes. Ela não é mais um instrumento de morte. Quando nós olhamos a cruz na época de Jesus, ela era um instrumento de morte. Hoje, então, é um símbolo cristão, mas ela não é um símbolo da negação de si mesmo. Ela não é um símbolo de renúncia para o mundo. Ela não é um símbolo de a insatisfação com esse mundo a qual nós vivemos. Observem que Jesus disse: se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês devem fazer o quê? Tomem a sua cruz. Então essa cruz que Jesus está falando é um instrumento de morte, da qual você morre para o mundo e você nasce de novo para Cristo. Para você tomar essa cruz, você tem que negar-se a si mesmo. Depois eu vou explicar melhor o que significa isso. Então a cruz ela é o elemento básico para o discipulado cristão. Quem quiser ser cristão, quem quiser seguir a Cristo, tem que entender esse significado da cruz. A cruz de Cristo, então, ela não é mais esse instrumento de humilhação, nem de desprezo e de vergonha, porque ela foi banalizada. Você vê em qualquer lugar. A humanidade, ela não olha mais para a cruz a fim de ter uma reação ligada
aquilo que o ser humano tem em mente com relação a pecado e redenção. Se você perguntasse aos ladrões crucificados ao lado de Jesus, qual o seu último desejo? Vocês lembram? Se vocês pudessem perguntar para eles, qual o seu último desejo? O que vocês acham que eles diriam? Um responderia, qual o seu último desejo? Eu quero descer da cruz e voltar à minha vida normal. O outro não. O outro sabe que é pecador, sabe que vai morrer, sabe que está condenado, sabe que não tem solução para ele, então ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Presta atenção, isso é um negócio interessante. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse homem não é um homem comum. Ele pode ser um ladrão, mas ele não é uma pessoa que não tem nenhum esclarecimento. Ele é uma pessoa culta. As cruzes, então, seja do ladrão à direita e do ladrão à esquerda, elas revelam duas decisões que os seres humanos carregam na alma quanto à pessoa de Jesus ao olharem para a cruz. Quando as pessoas olham para a cruz, você vai ter que tomar duas posições: ou conversão ou rejeição. Não tem como. A Bíblia narra então a história de dois ladrões que expressam conversão e rejeição. O ladrão à direita de Jesus, ele expressa conversão: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão à esquerda, e aí cuidado com essa história de direita e de esquerda, porque isso está muito em voga no nosso país, e a Bíblia em nenhum momento ela vai exaltar quem está à esquerda. À esquerda estarão os bodes, à direita estarão as ovelhas. O ladrão à direita diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou quando vieres no teu reino. Está falando de conversão. O ladrão à esquerda blasfêmia: se tu és o Cristo, desce da cruz. Quer dizer, você não tem condições de salvar nem a si mesmo, você vai querer salvar os outros? Então, a direita simboliza conversão, a cruz do meio ela simboliza redenção, enquanto a cruz à esquerda simboliza rejeição. Enquanto a cruz à esquerda de Jesus manifesta essa rejeição que vem acompanhada de menosprezo, de desrespeito, a cruz à direita manifesta o desejo e a necessidade de salvação. Então nós temos dois homens aqui: um que se reconhece como pecador, merecedor de condenação e se entende como condenado ao inferno, e o outro, ele acha que não é tão ruim assim. O que ele fez coisa normal, e que ele olha para Jesus, e Jesus é um ser humano comum, ele não está preocupado com salvação naquele momento. Jesus não pode salvá-lo naquela situação. Ou seja, o que esse homem faz? Na realidade, ele manifesta toda a sua miséria e toda a sua incredulidade em menosprezar Jesus. Ele não valoriza a pessoa de Jesus, ele não valoriza a conduta de Jesus, ele não reconhece a sua pecaminosidade, e ele não olha para Jesus como o Messias. Ele não reconhece em Jesus a pessoa do Messias Salvador. Jesus não é o Messias para ele. Ele manifesta ódio ao blasfemar de Jesus, afirmando que se Jesus não era capaz de salvar a si mesmo, não podia descer da cruz, como é que iria salvar aquele que estava a seu lado? Ele olha para Jesus como um homem qualquer, ele não o reconhece como o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Para esse homem, Jesus não é Deus, não é o Messias prometido, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então notem aqui que de cara nós podemos entender, dentro da ação desses dois homens, quem é o sujeito que está em direção à graça de Deus, quem é aquele que é agraciado. Ele não pergunta por que Deus o fez ladrão, ele não questiona por que ele teve que sofrer tudo aquilo na vida, ele não está preocupado por que ele está ali na cruz. Ele reconhece que é pecador e ele olha para Jesus agora, desejoso de ser salvo da sua vida futura, onde ele passaria a eternidade, porque ele sabe que essa vida terrena não é a verdadeira vida para ser vivida, e para ele está chegando ao fim. Então ele se humilha e ele olha para Jesus como o único caminho, verdade e vida para livrá-lo dali. Enquanto que o outro não aceita
não reconhece Jesus como Messias e como seu Salvador. Ele despreza a salvação proposta em Cristo e diz que não precisa de um mediador, ele não precisa de um intercessor, principalmente um intercessor falho aos seus olhos. Irmãos, tem muita gente que olha para Cristo e acha que Jesus falhou, que ele fracassou, pelo fato de vir ao mundo e morrer na cruz do Calvário. O Papa Francisco é um, de vez em quando ele solta umas pérolas, né? Qualquer dia eu escrevo um livro, As Pérolas do Papa Francisco, e ele diz que Jesus falhou, que Jesus fracassou. Isso significa que esse homem nunca leu nas Escrituras que Jesus veio para morrer, e que ele vem com essa decisão. Por quê? Ele vem para derramar seu sangue. Porque sem derramamento de sangue não tem o quê? Não tem remissão de pecados. Ele diz para Pedro: olha, vai já chegar um momento em que eu vou ser entregue nas mãos dos malfeitores, o Filho do Homem veio para padecer e vai morrer. E aí Pedro vai dizer para ele assim: Senhor, não deixe que isso aconteça contigo, nós não vamos permitir, não te deixa que aconteça mal contigo. E Jesus diz: passa para trás de mim, Satanás. Quem pensa dessa forma não está conectado com as Escrituras, não conhece a grandeza do Evangelho, não conhece a boa nova de salvação, do Cristo que veio padecer e dar a sua vida em favor de muitos. Então, ao rejeitar Jesus, os homens dizem que não são tão pecadores assim, que não precisam da graça do mediador, que eles não foram demitidos da glória de Deus. Hoje pela manhã nós vimos o que? Todos pecaram e foram destituídos. Destituídos significa demitido. Está todo mundo nascido de Adão demitido da glória de Deus e precisa da graça. Então esse homem, esse malfeitor à esquerda, ele olha para Jesus e não dá a mínima para ele. Está dizendo: olha, eu não necessito dessa graça que você diz que trouxe, que está proposta em você. E aí você vai ter a cruz da rejeição, seres humanos que olham e rejeitam, seres humanos que não entendem o que aconteceu, seres humanos que acham que Jesus fracassou. E aí nós temos que olhar, então, eu quero chamar a sua atenção para a cruz que fica à direita de Jesus. O malfeitor convertido, ele apresenta um coração convertido. Agora, entenda uma coisa, nós vamos contemplar e vamos ver duas cruzes. E entendemos pela sã doutrina que para que esse homem que está à direita de Jesus manifestasse qualquer reação com relação a reconhecer que Jesus é Salvador e que ele é pecador, ele teria que ter uma ação do Espírito Santo na sua vida. E se você quiser entender agora como é que a salvação funciona, olhe para essa cruz. Esse homem está lá, morto em delitos e pecados. Esse homem está sendo condenado por suas ações. Ele foi condenado à morte de cruz, uma morte humilhante, miserável. Então ele não tem esperança de salvação. Mas ele olha para o lado e ele vê Jesus. E pela narrativa nós vamos entender que todos esses dois malfeitores, eles tinham consciência. Eles ouviram falar alguma coisa de Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Um diz: então, se você fosse mesmo, você desceria da cruz, salvaria a si mesmo e a nós. O outro que entende, ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Então, para ele dizer isso, já seria necessário que o Espírito Santo o regenerasse. Desce a ele o novo nascimento naquele momento. E é isto que acontece. O que é o novo nascimento? É quando o homem se reconhece como pecador condenado e ele não tem esperança de resolver esse problema com relação ao seu pecado, e ele olha para Cristo. Lembra de hoje de manhã? A lei e a graça. Então o homem condenado pela lei não tem como resolver os seus problemas, ele olha para Cristo. E é isso que acontece com esse pecador. Ele ouviu certamente falar de Jesus. Ele deve ter ouvido Jesus pregar nas circunvianças de onde ele estava. Então ele está lá na cruz e o Espírito Santo convence ele que ele é um pecador condenado, que a justiça que ele precisaria era a justiça espiritual e eterna que estava proposta em Cristo, e que se Cristo não o livrasse, ele seria condenado à morte eterna, porque ele teria que passar por um juízo, e a sua consciência dava a ele
a convicção de que ele era um pecador condenado, então ele olha para Cristo. E aí ele manifesta algumas características. Quais são as características de um coração convertido ao Senhor? Em primeiro lugar, um coração convertido reconhece a sua culpa. Ele assume que é um pecador condenado. Olha o que esse homem diz. Ele diz: olha, nós estamos sofrendo aquilo que as nossas ações nos impuseram como consequência. Nós temos o direito de sofrer. Esse homem não. Então ele sabe que é pecador, ele sabe que merece a condenação, e ele sabe que está condenado. Ele diz: nós com justiça recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Segundo, um coração convertido, ele tem convicção de seus pecados e que estes o condenam com justiça. Ele tem convicção dos seus pecados, ele tem convicção de que está condenado, ele tem convicção que não pode resolver esse problema sozinho. O coração convertido manifesta publicamente que é pecador. Então esse homem, ele manifesta publicamente, ele está tendo um diálogo, ele está falando em voz alta, haviam pessoas ali como testemunha, e ele manifesta publicamente que ele é um pecador, merecedor de um juízo eterno. Mas ao mesmo tempo, ele demonstra arrependimento, que de acordo com Romanos capítulo 2, versículo 4, é um arrependimento provocado pelo Espírito Santo, numa ação de Deus que leva o homem a reconhecer o seu pecado. Um coração convertido, ele sabe que não pode resolver o problema da culpa e da condenação que o pecado impôs sobre ele. Então um coração convertido, ele busca socorro, ele busca refúgio em Cristo, e é isso que esse homem faz. Um coração convertido reconhece que Cristo é justo e salvador. É por isso que ele diz: esse homem não fez mal nenhum. Um ser convertido crê que Jesus é justo e que justifica pecadores arrependidos pela graça de Deus. O malfeitor à direita de Jesus disse: este nenhum mal fez. Reconhecimento, convicção. E olhando para Jesus, ele vai mais longe. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, as palavras deste homem o denunciam. Esse ladrão não é um leigo, esse ladrão não é um inculto. Ele sabia da promessa de um Messias, ele sabia que um dia Israel receberia o Messias, ele sabia. E ele sabia que o Messias era rei dos judeus. Então, por isso que ele diz: lembra-te de mim quando tu entrares ou quando vieres no teu reino. Ele está falando não só da chegada no céu, mas também do retorno de Jesus à terra, para implantar o seu reino. Imaginem, esse homem está falando de milênio, sabe mais de doutrina do que muito pastor que eu conheço. Então, ele sabia que um dia Jesus voltaria para arrebatar os seus, a fim de reinarem com ele. E quando ele fala em reino, este homem sabia que um dia Jesus voltará coroado de glória e queria fazer parte do reino dos salvos. Ele queria ser discípulo de Jesus, do rei Jesus. Nada poderia ser mais humilhante, irmãos, do que a crucificação. Nada poderia ser mais humilhante do que a morte de cruz. E o ladrão da esquerda olhou para Jesus como se ele fosse o Messias derrotado, enquanto o malfeitor à direita manifesta fé na ressurreição e na vitória de Jesus sobre a morte. Ele sabia que Jesus venceria a cruz, ele sabia que Jesus venceria a morte, ele sabia que Jesus voltaria à terra para reinar. As pessoas que viveram naquela época, elas ficariam escandalizadas com a forma como nós tratamos a cruz nos nossos dias. Eu vou repetir: as pessoas daquela época ficariam escandalizadas pela forma como nós tratamos a cruz hoje, porque para eles a cruz era um instrumento de morte, um instrumento de humilhação, um instrumento de escárnio, não um símbolo que as pessoas carregam hoje. A cruz nos dias de Jesus era um instrumento brutal de tortura e execução. Se vocês quiserem saber o quanto isso era cruel, os romanos colocaram aquela tabuinha lá para apoiar o pé, para prolongar o sofrimento.
Que quando a cruz foi criada, era para o sujeito morrer logo e imediatamente de asfixia. O peso do corpo iria comprimir os pulmões e o sujeito morreria logo. Aí o que os romanos fizeram? Colocaram aquele apoio lá para colocar o pé. Para quê? Para prolongar o sofrimento. Por isso que os soldados vão para quebrar as pernas, para que eles morressem logo. E quando chegaram lá, Jesus já estava morto. Por que Jesus já estava morto? Para se cumprir a profecia que diz que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Então, a maneira como os homens reagem à cruz determina o destino deles. Ou o ser humano olha para a cruz como redenção, ou olha para a cruz como rejeição. Ou o ser humano toma atitude pela graça de Deus desse ladrão à direita de conversão, ou ele blasfema, ele reclama, ele vira as costas e ele rejeita a graça de Deus. Irmãos, foi na cruz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Na cruz Jesus sofreu injustamente por nós e morrendo em nosso lugar, sofrendo os horrores do pecado. Foi na cruz que Jesus derramou o seu sangue, para que todo aquele que recebe de Deus fé para crer, não morra eternamente, mas receba a vida eterna. Não há salvação sem morte de Cristo. Não há salvação sem a morte de Cristo no lugar de um pecador. A redenção tem esse sentido vicário. Quando você lê Isaías 53, que ele tomou o nosso lugar na cruz, ali a palavra é vicários, que tem o sentido de tomar o lugar. Se Jesus foi lá e tomou o seu lugar, automaticamente você está salvo. Então, por isso que quando em Mateus 26 Jesus está celebrando a ceia e instituindo a ceia, ele diz: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos. Não é derramado em favor de todos. Ele vai à cruz no lugar daqueles aos quais Deus escolheu. É um sacrifício vicário, um sacrifício de substituição. Quem deveria estar lá eram os pecadores, quem deveriam sofrer a punição eram os pecadores eleitos, mas Deus vai lá e coloca Cristo no lugar de cada um deles. Não existe cristianismo sem cruz. Quem pensa entrar para o Evangelho e ser bem sucedido, ser rico, ser feliz, ser abastado, está enganado. O verdadeiro cristianismo é o cristianismo da cruz. Pegue a sua cruz e me siga. Não há salvação sem a morte de Cristo em nosso lugar. Não tem como. Não há reconciliação com Deus sem o sangue do Cordeiro, que cancelou a dívida dos seus eleitos. E quando isso é colocado sobre os verdadeiros escolhidos, acontece uma mudança de posição. Esse homem que era inimigo, ele passa a ser amigo. Esse ser que era criatura, ele passa a ser filho. A cruz torna Deus justo em punir o pecado e justificador em perdoar o pecado, sacrificando o seu Cordeiro, que é Cristo. As cruzes estão aí eternizadas na mente humana. A reação e a resposta é de quem ouve, conversão ou rejeição. Jesus disse para quem quer ser seu discípulo, eu vou repetir: quem quiser ser meu discípulo, se alguém quiser vir atrás de mim, se alguém quiser ser meu talmidim é uma palavra no hebraico que ela foi traduzida para o grego para indicar aquele que segue o seu mestre. E quando Jesus diz assim: se você quiser vir após mim, o talmidim, ele vinha atrás do seu mestre nas mesmas pisadas, porque ele sabia que aonde o mestre pisou não tem mais nenhum perigo. Se tivesse algum perigo, teria sido manifestado na pisada do seu mestre. Então, você quer ser talmidim, você tem que seguir os passos de Jesus. Você quer tornar-se discípulo de Jesus, você tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Sabe o que isso significa? Negar a si mesmo significa morrer para si, mortificar a sua carne. Aqueles projetos que você tinha, que não tinha nada a ver com Deus, eles têm que ser mudados. O desejo da carne que predomina tem que ser mortificado. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É esse sentido que a Bíblia diz: negar-se a si mesmo.
Tomar a cruz significa assumir publicamente que você é crente. Irmãos, hoje não tem nenhum problema você assumir que é crente. É até hoje, sabe, cultural as pessoas dizerem que são evangélicos. Mas naquela época, quando você dizia que você era crente, que você era seguidor de Jesus, você estava correndo risco de vida. Você estava sendo ameaçado. Então, tomar a cruz significa assumir publicamente que é crente, significa encarar uma oposição, significa assumir o escárnio, significa não ter medo de nada, significa não ter vergonha. Quantas pessoas se escondem com vergonha de dizer que são crentes, onde quer que estão? Quantas pessoas temem o insulto? Então, tomar a cruz significa não temer o insulto. Pode insultar, pode escarnecer, pode fazer piada, pode fazer qualquer coisa. Tomar a cruz significa encarar a tribulação e sofrimento. Vou repetir: tomar a cruz significa encarar a tribulação e o sofrimento. Seguir a Cristo é perseverar na doutrina, nos ensinamentos do Senhor, é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é querer desejar ser como seu Senhor, é esforçar-se para praticar o que o Senhor revelou na sua palavra. Agora, diante de tudo isso, que tipo de reação você tem quando olha para a cruz? Conversão ou rejeição? Eu não sei, mas Deus sabe. E se você está aqui, você tem algum interesse no Senhor Jesus Cristo, você tem algum interesse no perdão dos seus pecados, você tem algum interesse em seguir os passos do Mestre, você tem algum desejo de tornar-se tal medida. Então, eu espero que Deus use essa singela mensagem para falar ao seu coração, e que você externe, expresse essa reação de conversão. Eu vou repetir: sabe como essa conversão começa? Quando se reconhece que é pecador, quando não se questiona o que se está passando, quando se reconhece que Jesus é o Senhor e é o Messias, quando nós entendemos que Ele é a única solução para o problema dos nossos pecados, quando nós não podemos resolver o problema dessa pecaminosidade nossa, e aí nós corremos para Jesus, e aí a gente olha para Ele e diz: Senhor, eu não tenho como resolver o meu pecado, eu sou um pecador condenado ao inferno, então tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Que Deus nos abençoe.